Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. Meu nome é Renato, estudante da doutrina, e que Jesus e os bons espíritos iluminem o nosso estudo, a nossa reunião, né? Que isso aqui a gente praticamente faz uma reunião de pensamentos e para nosso aprendizado, e eles estão sempre nos incentivando, certo? Estamos no capítulo 14, ainda estudando os fluidos, explicação de alguns fenômenos considerados naturais. E hoje a gente vai estudar catalepsia e ressurreições. Kardec teve a preocupação de botar esses assuntos na Gênese para estudarmos, porque são assuntos que, se fossem entendidos como o senso comum entende, parece coisas fora do normal, parece coisas extraordinárias, milagrosas, né? E a doutrina espírita veio trazer a ideia de que as coisas acontecem dentro de uma lei natural. Afinal de contas, quem criou as leis naturais foi Deus. Então não há porquê uma lei criada pelo Criador ser derrogada, ser excluída para que aconteçam fenômenos milagrosos. Então, tudo que acontece é dentro da lei natural. Muitas das coisas que acontecem a gente ainda não compreende, porque na Terra, tanto intelectualmente, né, no desenvolvimento da inteligência, como moralmente, na nossa capacidade de amar, de ser justo, né? Ser justo é uma das bases do amor. A gente ainda é muito inferior, a gente ainda é muito atrasado. Então a gente não compreende e dá esse nome de milagre. Milagre na sua raiz, eu já falei em outros vídeos, significa o incompreensível. Nesse sentido sim, mas não no sentido em que foi feito algo maravilhoso fora das leis naturais. Não. Então vamos aqui, capítulo 14, item 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Então, o centro sensitivo é o espírito. Quem sente é o espírito. Quem comanda as ações, a vontade, é o espírito. Só que essa informação, esses pulsos elétricos que saem do espírito, que passa pelo perispírito para chegar no nosso cérebro, nos nossos neurônios e se manifestar através do sistema nervoso, também tem um caminho de retorno. O que eu sinto no meu sistema nervoso, né, o sistema nervoso periférico leva a sensações físicas também, passa através do perispírito e chega no espírito. Então, quando eu sinto uma emoção, um sentimento ou uma dor, quem está sentindo é o espírito. Então, a matéria inerte é insensível, mas ela é o veículo em que transmite essas sensações. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido espiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Já comentei antes de ler, né? É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Ele falou dos fisiologistas, dos cientistas, né, da fisiologia. E olha que ele está falando lá do século XIX, e a gente já está no século XXI, e também ainda a ciência da matéria ainda não se alinhou tanto com a ciência espiritual. Em alguns casos, sim. Né? Em alguns casos, sim, principalmente na medicina, na física quântica, já tem muitos cientistas unindo as coisas. Quando ele fala em fluxo nervoso, na verdade, influxo significa impulso, estímulo, nesse sentido aqui, né? É uma influência.
que é esse sinal elétrico que corre pelos nossos neurônios, e neurônio não tem só na cabeça, tem no corpo também, através do sistema nervoso periférico, e que é levado esses impulsos para o cérebro, que vai para o perispírito e que chega no espírito. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela secção de um nervo. O nervo é o fio. Cortou o fio, cortou a comunicação. Mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Olha o que ele botou: situações em que essa comunicação, essa dor, esse sentimento não chega. Grande excitação, preocupações. Vamos ler mais um pedaço, eu vou fazer um comentário sobre isso. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Olha só, já ouviu falar de mães que, ao ver o filho em perigo, é tomada de uma força sobrenatural? De pessoas que, em estado de susto, de pânico, não sente aquela dor que estaria sentindo, né? Eu já vi uma mulher, após um acidente de veículo, com um galo na cabeça do tamanho de um ovo de galinha. Não estou exagerando, era uma coisa horrível. Mas ela estava tão preocupada com os familiares que ela não estava nem sentindo aquilo ali. É isso que ele quer dizer, né? O espírito não pensa no corpo. O espírito está ali, trabalhando pela vontade, pela prioridade, e não pensa no corpo. Retirando-se da superfície, o fluido perispiritual, que retirando-se da superfície, produz uma insensibilidade. Sem o fluido espiritual circulando, aquela dor não chega no espírito. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. Então, uma modificação no fluido em que ele não leva mais aquela informação da dor. E isso é realmente uma verdade comprovada. Nós sabemos, às vezes, que um lutador, lá naquelas lutas horríveis do MMA, do boxe, tem uma lesão grave e não sente, porque está no calor, está em outra prioridade, né? Então é isso que ele está falando que acontece. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido. E que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada num trabalho, não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Então ele deu outro exemplo. Eu falei da mãe, falei do acidente, e ele aqui falou de um soldado em guerra. Efeito análogo, porém, mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos. Ele aqui já entrou em um fenômeno. Na letargia e na catalepsia, que é um dos assuntos do tema. Então ele está comparando tudo isso que ele deu exemplo com a catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Nós estudamos esses convulsionários, que eram fenômenos que estavam acontecendo lá na França na época. Inclusive, eu botei fotos que pessoas, médiums, que entravam em contato com seus parentes no cemitério, muitas delas entravam nesse estado de convulsão. Deixamos isso em um vídeo explicado. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica, são as cordas dos instrumentos que se alteraram.
Então, falando da catalepsia, que é quando a pessoa está deitada e tem até evidências de morte, se for examinada os sinais vitais, se forem examinados os sinais vitais, vão dar a entender que está morto. Isso ele está atribuindo a uma ação do espírito, devido à sua prioridade de atenção e de foco. Mas ele fala que a paralisia do corpo já é reflexo disso no organismo. Ele fala que já a paralisia é um efeito orgânico. Por isso que o cataléptico fica assim, com o corpo paralisado e sem reação nenhuma. Na doutrina espírita, no movimento espírita, esse é uma das hipóteses que a gente levanta para o caso da ressurreição de Lázaro. Lázaro não estava morto, estava em catalepsia, e Jesus, através do magnetismo, através do passe, apenas tirou ele da catalepsia. Não apenas, né? Jesus tinha o domínio, o controle dos fluidos, o entendimento das leis, o entendimento de tudo. Tanto que ele falou, eu já repeti isso aqui também, que ele falou: Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele, o corpo, todas as aparências de morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Essa frase que a gente usa, a vida dele está por um fio, ele está dizendo que é uma verdade que a gente está falando. Porque o perispírito já foi desligado em vários pontos, estando ligados apenas por alguns outros. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Olha só, o espírito ausente do corpo chegar ao ponto de algumas partes desse corpo mostrar até decomposição, mas ainda não está extinto a vida e a pessoa não está morta. Tem uma médium que eu acho, me perdoe se me falha a memória, Ivone Pereira, que ela se desdobrava e ficava tão intensamente no mundo espiritual lá, que ficava tanto tempo lá, que o corpo dela muitas vezes começava a roxear algumas extremidades. Isso já foi contado por algumas pessoas que convivem com ela, que conviveu com ela, e que as pessoas acabavam acordando ela para ela voltar desse desdobramento. Me lembrou bem isso aqui. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação energética, vamos lembrar do passe, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver o corpo. Aí dá a impressão de ressurreição. O espírito está ausente do corpo por muito tempo, mas ainda tem ligações de alguns fios do perispírito. Ele passa a dar a impressão de estar morto, mas ao retornar por corpo, o corpo mostra de novo as suas funções vitais e retorna. Outra coisa que dá a impressão de ressurreição. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições, como eu pontuei em cada momento. Supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibrila da raiz. Fibrila é o diminutivo de fibra, uma fibra pequena e delgada. Então aqueles fiozinhos das raízes, eu que gosto de planta, sei bem do que ele está falando, aquele fiozinho da raiz pode estar ligado no solo e as plantas ressurgir dali. Eu tenho uma rosa menina
É uma rosa bem pequenininha, que uma delas, eu tenho duas em 2 jarros, uma delas uma vez eu dei praticamente por morta, que ela já tinha muito tempo comigo, murcharam as flores, os galhos secaram, eu cortei e ficou só aquele tronco lá embaixo. Eu estava me programando para tirar aquela raiz grande que estava ali para plantar outra coisa no jarro, quando um dia eu chego lá e um talinho verdinho saindo. E ela está viva, dando flores, muito bonita. Pena que eu não posso agora pegar a câmera de filmar e ir lá fora. Vai ser muito trabalho, senão eu ia mostrar a vocês. Essas coisas, esses exemplos eu vou lendo aqui, vai me vindo na cabeça. E é bom que enriquece, né? Nosso entendimento. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo o regresso à vida. Então, se o último fio do perispírito se solta do corpo, aí sim aconteceu o que a gente chama de morte, né? Que eu já rebato isso, porque o corpo volta para a natureza, se decompondo suas moléculas, e o espírito continua, nenhum nem outro está morto. Aquele corpo deixa de existir, mas retorna, se dissolvendo na terra. Então não há mais o processo de ressurreição. Então aqui Kardec deu exemplos e raciocinou através dos fenômenos como que não acontece as ressurreições, o corpo depois de morto voltar à vida. Não acontece. Ele deu aqui as possibilidades. Em algum texto aqui da Gênese tem um momento em que fala assim: mas Deus não pode tudo? Sim, a gente acredita que essa inteligência suprema, que é a causa de tudo, pode tudo. Afinal de contas, é o Criador. Porém, se Ele criou as leis que regulam toda a existência de tudo que há, desde um ínfimo átomo num ínfimo ser, ou uma pedra, ou um mineral, ele programou as leis para que tudo evolua, até espírito puro, do movimento das galáxias, do movimento do universo. Por que depois de estabelecidas as leis, ele iria derrogá-las ou fazer exceções? É por isso que a gente acredita que não há. Vamos deixar esse título aqui. A gente terminou com catalepsia e ressurreições. A próxima será curas. A gente vai estudar sobre curas. Que Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Até breve na continuação do estudo da Gênese.